Bom, gente, vamos começar com a cabecinha, 10 gramas de massa aproximadamente, divide ao meio. Pra separar a bochechinha, né? Aí separa pra separar o narizinho, né? A parte de baixo vai ser a boquinha, boquinha e queixinho. E a parte de baixo que sobrou eu vou cortar pra fazer a boquinha, pra separar os lábios, tá bom? Ó, com a faquinha eu corto pra separar o lábio superior do lábio inferior. E também a partezinha do queixo. Vou marcar a parte do sorriso, né? Abertura do sorriso. E vou alisando os lábios, o lábio superior, o lábio inferior. Enfim. Eu tive que acelerar porque realmente essa parte aí demorou bastante. Eu fiquei bastante tempo alisando essa peça, porque eu não queria que tivesse nenhuma rachadura, nenhuma marcação feia. Eu queria que ficasse bem lisinha. Então demorou um tempinho, e aí algumas partes, óbvio, que eu cortei do vídeo, né? Mas basicamente é isso, ó. Aqui eu já coloquei na caneca, porque ela já vai ficando no formato da caneca, né? Que é arredondada. E aí eu já tô remarcando, refazendo novamente as marcações. Porque na hora que eu coloquei ela na caneca, ela, né, deu uma... desfez as marcações um pouquinho, né? Vou pegar esse pincel que eu cortei, esse pincel de borracha, vou marcar a parte dos olhinhos, pra eu ter noção mais ou menos até onde vai o cabelinho, né? Depois eu acabei colocando o olhinho adesivo da Monique Arts, tá? Eu vou marcar aqui depois qual foi o modelinho que eu usei. Porque eu achei que ficou melhor do jeito que eu havia feito. Mas enfim. Aí eu peguei um pedacinho de massa pra fazer a orelhinha. Sim, vai ter orelhinha. Eu preferi colocar a orelhinha. Eu ia deixar sem, mas acabei colocando. Tá? Talvez eu tivesse feito um pouquinho maior essa cabeça, né? Mas como eu não tinha noção, como era a primeira caneca que eu fazia assim com uma bonequinha, então eu não tinha noção de como ia ficar. Mas mesmo assim ficou bonita, tá? Só a parte essa parte de cima aí da testa dela que eu achei que ficou pequena pra poder dar um volume no cabelo. Mas mesmo assim o resultado final ficou muito legal. Agora eu peguei um pedacinho de massa branca pra poder colocar ali no olhinho dela. Tá? Esse pincel aí que tá na minha mão, esse pincel modelador, foi um que eu estraguei, eu cortei ao meio e ficou arredondado, tá vendo, ó? Ele ficou redondinho. E aí, eu vou encaixar essa parte branca ali na marcação dos olhos. Primeiro eu vou molhar um pouquinho com água. E vou colar com água mesmo, tá bom? O ideal seria com cola, né? Eu não coloquei, mas tudo bem. Depois os olhinhos adesivos eu colei com cola pra poder garantir que não vai soltar, né? É um produto que a pessoa vai usar sempre e manuseia, né? Então é melhor a gente caprichar na cola. Claro, tomando cuidado para tirar, né, as marcas de cola. Aí eu peguei o corpinho, peguei 10,4 gramas, né, de massa na Corpele para fazer o corpinho dela. E ao longo eu fui tirando uns pedacinhos, porque eu achei que tinha ficado muito grande, tá? Aí eu tô separando as perninhas pra fazer um corpinho inteiriço, né? Pra não ter que fazer perninha separada. Ficou muito grande, óbvio, a parte de cima do tronco. Eu vou tirar um pedaço. E vou dar uma modeladinha na perninha, tirar o pezinho aí. Ficou com 8 gramas, tá bom? Então, 8 gramas para o corpinho. Cabecinha, 10 gramas mais ou menos. Eu vou alisar bem.
Vou tirar o pezinho. Sempre alisando bastante, com maior cuidado, capricho. Aí, tá vendo, ó? Eu aperto com os 2 dedos, como se eu estivesse beliscando, e vou dando o formatinho do pezinho dela. Faço uma marcaçãozinha pra ela ter um pouquinho de cinturinha, né? Ela vai ter um vestido rodado, então é bom que marque a cintura pra que não fique tanto volume. E aí, eu vou marcando a parte do joelhinho dela. Enfim, como se fosse fazer uma boneca grande mesmo. Achei que o tamanho ficou adequado, né? Eu gosto da boneca com cabeça grande, corpinho menor. Inspirado em alguns desenhos cult que eu pego na internet, eu fico sempre pesquisando, né, imagens de desenhos cults, essas coisas assim. E eu gosto muito. Até desenhos infantis mesmo, desses bonequinhos que tem corpinho menor e a cabeça maior. Mas é uma questão de gosto, né? Aí eu tinha meio que dobrado a perninha dela, porque eu pensei em colocá-la em cima de um cogumelo. Porém, eu vi que iria ficar muito grande, né? Ia ficar um volume muito grande na caneca, não seria adequado para pessoa usar no dia a dia. Então, eu preferi deixar ela só a bonequinha mesmo, sem estar sentada num cogumelo. Talvez se eu tivesse começado pelo cogumelo, aí eu faria uma bonequinha menorzinha, bem pequenininha em cima do cogumelo, sabe? Aquela imagem que tem dela sentada no cogumelo. Mas enfim, mesmo assim ficou legal. Mas é uma ideia, né, para uma próxima caneca. Aí eu tô marcando bem o pescocinho dela, fazendo uma marcaçãozinha onde eu quero colocar os bracinhos. O pescocinho dela vai aparecer, então tem que deixar bem bonitinho, lisinho. Agora eu peguei massa para eu poder fazer o bracinho dela. E aí, como é pequenininha, né? Tem que fazer nas proporções do corpinho dela. 1,3 gramas de massa para cada bracinho, tá? Bolinha, achata, separa o punho. E aí é tudo praticamente manual. Vendo? Dá uma amassadinha. Essa mãozinha dela ficou muito linda, gente, muito linda. Com os dedinhos marcados, tudo bem caprichado. Se você quiser assistir uma aula bem bacana, que ensina direitinho a fazer mãozinha, vai lá no canal da Sabe Squee que ela colocou recentemente uma aula bem legal. Ela ensina muito bem. Eu aprendi a fazer mãozinha com ela. Aí eu separei os dedos, né? Coloquei pra baixo. Sempre usando, nesse caso, né? Eu tô usando sempre o lustramóveis. E aí eu separei, meio que separei o dedão o dedo indicador do dedinho e o dedinho pra ficar meio dando um movimento mesmo, né? Na mãozinha dela. Aí eu tô dando uma alisada, né, nas marcações. Dou um movimento no punho. Separo agora a parte do cotovelo, dou uma esticadinha e começo a alisar, né? Eu quero que o bracinho dela tenha um movimento. Então, eu gostei do tamanho, achei que ficou adequado. Vou fazer a outra mãozinha.
bolinha, alisa bem, faz um rolinho, né? Um quibe bem comprido, separa a parte do punho. E aí vai amassando com a mão, né? Vai dando mais ou menos o formato, divide o polegar e depois divide ao meio. Ó lá, tô medindo pra ver se tá o mesmo tamanho, mais ou menos, da mãozinha, né? Que às vezes a mão fica um pouco maior. Essa, no caso, tinha ficado maior. Aí eu cortei o excesso. Vou dividir ao meio e ao meio de novo. Marco atrás também os dedinhos, porque daí ele fica parecendo realmente que é uma mãozinha bem bonitinha. E dou uma dobradinha nele. Vejo que tá... Ó, tá vendo que eu separei? Nesse daí deu pra ver bem que eu separei o dedão, o dedo indicador. Pra poder dar um movimento mesmo. Nem precisa necessariamente separar todos os dedos. Mas você separando pelo menos o indicador, você dá um movimento na mãozinha. Aí eu vou medindo, vendo se tá parecido o tamanho. Eu achei que ficou grande o dedão, eu cortei um pedacinho. Tinha ficado muito gordinho. Olha, tá vendo? Dá pra ver bem o dedinho dela separado. Ficou muito linda essa mão, gente. Recomendo que vocês assistam lá o vídeo da Sá ensinando. Tá? Eu tive que acelerar realmente porque a minha internet não me ajuda. Eu não conseguiria subir esse vídeo. Eu já tô há 3 meses tentando editar. Agora eu consegui. E foi a melhor maneira que eu achei, né? Colocar ele um pouquinho mais rápido. Agora eu já vou começar a colocar a roupinha nela, tá? No caso aí, o que eu tô fazendo? Na verdade, o que eu tava tentando fazer? Como eu quero que o vestido dela seja rodado, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de massa azul, na cor que eu vou usar, abri esse pedaço de massa, estiquei e deixei secando até o outro dia, que daí no outro dia eu consegui usar para fazer os plissados da saia, tá? Isso também eu aprendi com o professor Iterlano e eu acho que foi assim, deu um up, assim, sabe, nas minhas peças. Então, ó, tá vendo? Eu abri bem fininho e coloquei no canto para ir secando. O restinho da massa eu guardei, peguei um pedaço de massa branca, vou fazer a mesma coisa, porque eu quero uma saia que tenha a parte de baixo, né? Não sei se é a anágua que fala. E aí eu quis fazer a parte de baixo branca e a parte de cima azul. Então vai ter duas sainhas rodadas, uma em cima e uma embaixo. Depois, mais pra frente, vocês vão verificar como que ficou legal. Ficou bem bacana, deu volume e ficou realmente parecendo que ela tava de vestido, né? Ficou muito fofo. Bom, eu gostei. A próxima eu quero fazer ela sentada no cogumelo. E aí é uma dica, né? Aí eu tava olhando pra ver se eu usava algum cortador, mas aí achei que não. Peguei e deixei secando até o outro dia. Não precisa secar tanto, tá? Mas como tava muito tarde, eu queria dormir, aí eu deixei lá secando. Não, ela não ficou... O ideal é deixar secar 1 horinha, mais ou menos, um pouco menos de 1 hora, tá bom? Que daí dá certo. Aí eu comecei a fazer a calcinha, né? Porque como vai aparecer... Como vai ser um vestido, pode ser que apareça, né? Então é melhor prevenir. Eu acho que na verdade nem aparece. Mas a gente não peca por caprichar, né? Vamos caprichar, que o capricho é irmão da prosperidade. Olha, tá vendo? Eu fiz um formatinho que desse já pra encaixar ali.
O ideal seria que eu tivesse colocado cola, mas como eu coloquei e fiquei com medo de arrancar e estragar, eu falei, ah, deixa assim mesmo, então eu nem vou passar cola, deixa assim mesmo. Não quis colocar a calcinha até atrás, porque eu acho que ia dar muito volume, então ela já estava ali no formatinho da caneca, então coloquei só na parte da frente mesmo, para dar um acabamento melhor. Tô empurrando para trás, tá vendo? Aliso bem. Agora eu vou fazer uma marcaçãozinha como se fosse uma rendinha da calcinha dela, para fazer um charminho, né? Sempre alisando o que precisa ser alisado, corrigindo alguma imperfeição. Vou remarcar o que tem que remarcar, sempre, né? Arrumando o pescocinho que tinha amassado. Agora eu peguei a massa azul novamente, para eu poder fazer a parte da blusinha dela. Um pedaço pequeno, né? Nem tem como medir. Vou cortar do tamanho que caiba ali. Isso tudo eu faço ao olho, tá, gente? Então, a medida tal, não tem como. Você vai pela sua intuição, digamos assim, né? E aí, corto. Vou passar cola, agora eu não esqueci de passar cola. Passar bastante colinha para não ter problema de soltar. Por se tratar de uma peça utilitária, né? O ideal é que a gente capriche bem mesmo, para não ter problemas futuros. Aí eu vou encaixar ali, ó. Tá vendo? Da mesma maneira que eu coloquei a calcinha, sem colocar atrás, não precisa da parte de trás, porque ela vai ficar grudada. Tá? Como não tem como esperar secar o corpo para colocar a roupa, então já tem que ir montando, né, gente? Porque se secar, daí depois a gente vai ter problema para poder colar ela na caneca. Vou refazendo a marcação da cinturinha dela, né, pra ficar bem bonita. Aliso bem. Tá com sombra assim, porque eu tô gravando de noite. Então, não consegui tirar essa sombra, tá? Olha lá, o bracinho ficou com o tamanho adequado. Eu gostei, né? Aí, o vídeo cortou, mas eu fiz eu tinha feito uma gola pra ela branca, tá vendo? Só que depois eu fui olhar na internet e a gola dela é da mesma cor da blusa, tá? É azul também. Tô colocando a manguinha na blusa, no bracinho, né? Fiz a manguinha, cortei um pedacinho de massa e coloquei aí, ó. Tá vendo? Dá uma alisada, alisa bem. Vou fazer umas marcaçõezinhas, como se fosse, né, o volume da manga. Coloco novamente o bracinho lá pra ver mais ou menos como eu quero esse bracinho. E vou tirando tudo que tem de imperfeição. Aí, vou fazer o outro bracinho, coloquei um pouquinho de água. O ideal é passar cola, não é? Não tem problema, ele vai ficar coladinho ali, não vai ter problema não. Mas é melhor passar cola, né? O bracinho ainda estava bem úmido, então eu acredito que não tenha problema. Essa massa, ela aderiu bem ao bracinho, a massa da manguinha. Vou alisar a manguinha, bonitinho. Tirar todas as imperfeições que possam aparecer. Vou marcar também igual eu marquei do outro lado. Ah, tinha dado uma rachadurinha ali, ó, tá vendo? Aí eu fui e alisei. Ficou muito linda.
Ó, o tamanho ficou certinho, viu? E, ó, tá vendo? Aí agora, já cortou pra essa parte aqui do vídeo. Eu soltei o corpinho lá eu tirei o corpinho da caneca. E aí eu resolvi trocar a gola dela que eu tinha feito branca e fazer azulzinha, tá? Porque eu vi em todas as referências é azulzinha a gola, tá bom? Não é branca. Eu achava que era branca, mas não é. A gola é da mesma cor do vestido. Mesmo porque por cima depois vai ela tem um avental por cima que é branco, né? E aí eu refiz com um cortadorzinho a partezinha da golinha. Realmente a câmera não gravou porque já estava saturada, então o que eu consegui recuperar, eu recuperei. Mas não vai fazer muita diferença nisso, não. Só refazer a golinha mesmo, não fazer a gola branca. E aí eu já tô cortando pra fazer a parte do avental. O avental dela, ele é inteiro, né? De cima pra baixo. Então, pega a parte do tronco e pega uma parte do vestido também, em cima do vestido. Daí a gente deixa pra colocar por último. Depois de montar a saia do vestido, né? O saiote, essas coisas. Cortei, alisei aí, ó, mais ou menos esse formatinho. Não precisa fazer uma alça grande, porque a gola vai por cima. Tá vendo? Então, nem precisava se preocupar em fazer uma alça muito comprida. Pronto, já coloquei a gola. Aí agora eu tava tentando fazer um olhinho, né? Coloquei uma massinha azul por cima da branca. Foi só, na verdade, pra perder tempo, né? Porque nem precisava. Depois eu resolvi colocar um olhinho adesivo que ficou bem melhor. Aí eu peguei essa tinta vermelha pra passar na boquinha dela pra ver se tava legal. Dei uma diluída na água, né? Com um pincel bem fininho você vai pintando a boquinha, né? Eu queria ver se tinha ficado legal, tal, né? O bom de você fazer a boquinha só com o marcador é que você não precisa ficar pintando boca, né? Mas fica bem charmosinha. Pinta bem bonitinho, de modo que fique bem caprichado, tá? Nesse momento, ó, já tava bem ressecadinha a cabecinha dela, que já era, isso aí já era no outro dia. Ficou bonita. Manchou um pouquinho ali, eu tô tirando. Tentando arrumar com o dedo, né? Passar um pouquinho de blush nela. Só pra eu realmente ter uma ideia se vai ficar legal. Muito linda. Blushzinho da Saramanil.
Agora eu peguei uma massa amarela, bem misturadinha com massa branca. Então, amarelo com branco, tá? Pra não ficar tão amarelão. Mas poderia ser bem amarelo também, porque as referências todas que eu vi, o cabelo dela era bem amarelinho. Aí eu tô medindo pra ver se vai dar o tamanho certo, né? Aí eu passei um pouquinho de água porque já tava seco, pra dar uma... Pra umedecer um pouquinho, né, a cabeça. Passo a colinha. Agora eu passei a cola. E vou colar o cabelinho. O cabelo não precisa fazer marcação atrás, só na frente, onde vai aparecer, tá vendo? Porque atrás vai ficar grudado, então não tem necessidade. E aí eu vou colocando na cabecinha, vou cortar o excesso. Tô medindo pra ver se ficou bom o tamanho. Porque o cabelo dela não... Em alguns é bem comprido, em outros você vê que ele não é tão comprido. Coloquei um tamanho mais ou menos, né? Ficou intermediário. E aí eu vou fazer franjinha nela. Faço uma coxinha alongada, com a pontinha fina. Vou medindo pra ver se vai ficar um tamanho legal. Faço umas marcações. Passo cola. E vou encaixar ali no cabelinho dela. Na cabecinha, né? Vou colocar cola na junção ali. Porque já ocorreu de eu não passar cola e o cabelo ficar um buraco ali no meio depois que ressecou. Refaço as marcações. Dou um movimentozinho, mas que depois acabou amassando. Depois quando ficou lá na caneca, mas tudo bem. 0,8 gramas. É um fiozinho que eu vou colocar ali pra dar um charme. Né, pra tampar também ali onde tem... De repente tem algum espaço entre a cabecinha e o cabelo. Pra não ficar aparecendo a parte da cor de pele, né? Olha que legal. Bom, eu gostei muito dessa boneca. Eu vou ter que colocar alguma coisa aí pra prender a cabecinha. Ó, peguei um pedaço de arame. Furo a cabecinha também. Vou encaixar. Vou fazer mais fio de cabelo. Marco. Coloco lá atrás pra dar um movimento, né, no cabelinho dela, pra não ficar só aquela parte de trás lá retona. Coloco o fiozinho na frente pra dar um movimentozinho. Passa em cola em cada fiozinho, tá bom, gente? Aí eu tô fazendo os cílios pra ver como que fica, né? Depois no final nem usei. Nem precisei. Mas enfim, né? Tudo é aprendizado. Tava testando ali pra ver como que ia ficar o olho dela. Isso daí é uma caneta permanente, tá? No fim até que ficou bonito, só que depois eu... Ah, não, eu quero colocar olho adesivo e coloquei olho adesivo e pronto. Olho adesivo resinado. Olha o tempo que a gente investe numa peça, né? É muito tempo. Passando cola pra colar o pescocinho dela ao corpo. O corpo à cabeça, aliás.
E mais cabelinho. Eu acho que depois eu acabei arrancando esse cabelo aí, viu? Que eu não gostei, eu coloquei diferente. Agora eu vou colocar sapatinho. Bem pouquinha massa. Acho que meio grama de massa. Passei um pouquinho de cola. Fiz uma bolinha, amassei e encaixei ali no pezinho dela. E aí vou dando o formatinho do sapato, tá? Bem simples para não ficar pesado na caneca. Vou alisando bem. Alisando bem para ela poder ficar bem bonitinha. Cada parte do corpinho você tem que dar a atenção necessária, né? Não adianta ir fazendo tudo de qualquer jeito, com pressa, porque daí o resultado final não vai ficar legal, né? Tem que caprichar. Independente do que seja, capricha sempre. Se for um bonequinho, um ursinho, um coraçãozinho, capricha. Vou abrir um pedacinho de massa para fazer aquela parte de cima, a tira da sandália dela. Peguei um cortador para ajudar, né? Vou passar colinha, sempre passando cola, né, minha gente? Para não ter problema. Porque o sapatinho dela tem, né? Acho que em todos que a gente vê tem essa tira aí. Ali eu tô tirando o excesso de cola. Tô molhando o palito pra dar uma limpada na tinta da boquinha dela. Eu não gostei. Aí eu fui lá e arranquei tudo. Achei que tinha ficado feio. Depois eu pintei de novo, né, gente? Mas tinha alguma imperfeição e eu fui lá e apaguei. Ainda bem que eu consegui apagar, né? Consegui limpar. Olha que diferença sem batom, gente. É muito diferente. A maquiagem é da vida mesmo, né? Ali, quando voltou o vídeo, eu já tinha passado novamente a tinta na boquinha dela, tá bom? Aí, agora eu peguei um pouquinho de massa preta. E eu vou fazer o laço dela. Esse é o laço clássico, né? Faz um quibezinho, achata a parte do meio e vai montando
o formatinho que você gosta. No caso dela é mais pra cima, é mais pontudinho, né? A parte do meio do laço, marco, pra ficar bem bonitinho. Vou fazer a parte do arquinho dela, da fita, né, no caso. Então, eu já dei uma amassadinha ali, como vocês puderam ver. Vou passar cola. Já encaixo ali. Tiro o excesso. E vou colocar o lacinho ali. Agora eu vou fazer a sainha. No caso, como eu deixei muito tempo aquela massa que eu tinha separado antes, eu acabei fazendo de novo. Abri outra tira e deixei secar menos tempo, tá? Eu fui fazer outras coisas, fui dormir. Aí depois no outro dia, quando eu voltei pro ateliê, já tava muito ressecado, eu não consegui usar. Então esse aí eu tinha feito de novo e deixei aproximadamente 1 hora, mais ou menos, talvez menos, ela ressecando, porque tem que ficar ressecada, mas tem que ainda ser maleável, como vocês podem ver aí no vídeo. Porque se ficar muito dura, você não consegue fazer, né? Você não consegue dobrar. É bom sempre fazer maior, né, a tira para você poder tirar os excessos e ir montando bonitinho. Eu fui dobrando, né, fazendo as dobras e agora eu amassei essa parte de que vai encostar aí no... Aqui eu acabei colando antes de fazer a parte branca, que eu tinha esquecido. Aí, então, depois, mais pra frente, eu tive que tirar, descolar, pra poder colocar a parte branca. Mas mesmo assim, deu certo. Tá vendo? Poderia ter feito só assim, né? Sem a parte branca embaixo. Mas eu achei que ia ficar mais legal com a parte branca. Não precisa fazer a parte de trás, porque vai grudar na caneca, né? Pensei até em colocar ela de cabeça pra baixo. Ai, meu Deus. Olhando assim, né, essa parte aí não tinha ficado, tinha ficado meio amassadinho, mas depois vocês vão ver que no final, o resultado final ficou legal. Agora eu vou fazer a parte branca da saia, vou dobrando, né, tá vendo? Como se estivesse fazendo uma sanfoninha mesmo. Vou juntando ali. Ah, tá vendo? Como ela tá ressecada, então ela não gruda uma na outra. Ali eu já percebi que eu tinha feito caca, né? Cortar o excesso. Amassar pra poder grudar lá, pra ficar mais, né? Mais fininha a parte da cintura. Não vai ficar um volume muito grande ali. Eu fui tentar colocar sem descolar, né? Aí eu vi que não dava. Falei, ah, vou arrancar logo tudo, aí depois eu descolo. Eu acabo descolando. Bom, agora eu já vi mais ou menos o tamanho, vou tirar o excesso. Tá vendo? Aqui não tá molinha, tá mais durinha pra cortar.
Mas é isso que é legal no biscuit, né? Que você consegue mexer com ele, mesmo quando ele já tá meio ressecado. Ó, tive que tirar, tá vendo? Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Como foi a primeira que eu fiz, né? Então. E aí eu coloquei em cima pra ver se vai ficar legal. Vou passar um pouquinho de água porque tá muito seco. Secou muito. Pra eu poder diminuir ali a parte que vai encostar ali na cinturinha dela. Vou tentar grudar ali. De modo que apareça também um pouquinho da parte branca, né? Ó, tô molhando e vou juntar as duas ali. Dei uma amassadinha. E agora... Tcharam! Olha que lindo que ficou. Passo bastante colinha na frente. Pra ela não descolar, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Pensou ali se ficar sem roupa? Vou grudando ali com o pincel modelador, né? Grudando ela na cintura da boneca. Dá um pouquinho mais de trabalho porque a peça tá seca, né? Tá quase seca. Tanto a boneca como a saia, tá vendo, ó? Na hora que eu corto dá pra perceber que a massa já tá bem ressecada. O bom é que a boneca tá seca também, né? E aí não danifica. Medindo pra ver se ficou bom o tamanho. Vou passar mais cola porque o que eu passei não foi suficiente. Não tem problema ter amassado ali na cinturinha, porque vai o avental em cima, né? Vou passar um pouco de lustramóveis para dar uma alisadinha. Dar uma arrumadinha ali. Olha o trabalho que tá dando essa bonequinha, para ela ficar bem bonita. Depois eu pensei em colocar alguma coisa na mãozinha dela, mas acabei nem fazendo nada. Então, agora eu vou cortar a parte do avental. Eu cortei primeiro um para ver mais ou menos o tamanho, depois eu cortei o que eu achei que daria certo. Tá vendo? Essa parte aí do avental foi a tira que eu tinha deixado aberto no outro dia pra usar, mas ficou muito dura. Ainda bem que eu consegui usar ali, ó, tá vendo? Então, consegui aproveitar pelo menos a parte branca. Só que já tava bem seca. Aí eu vou colar o aventalzinho ali no vestidinho dela. Eu peguei pra fazer outro molde porque eu achei que não ficou legal. Aí eu vou cortar outro. Vou cortar outro avental. Cortei, já coloquei o avental e já parti para outra parte, que é a parte de colagem. Aí ela já tinha secado há muitos dias, ficou bastante dias secando mesmo. Não sei dizer quantos dias. Nesse dia eu peguei, lixei a caneca, tirei os pedacinhos de massa que acabaram grudando na caneca. Limpei, né? Tem que limpar para tirar a poeira. E peguei essa cola aí, Super Bonder, né? Porque eu achei que era mais forte. Ali atrás, tá vendo? Ó, eu tinha passado bastante cola e tinha deixado ela colada na caneca. E não ficou colada, tá? Cola branca. Só que ela vai ajudar na hora de aderir. Na hora de aderir ali na xícara.
eu acredito que lixar ajuda bastante. Lixa só a parte onde você vai colocar mesmo a pecinha, tá? É uma dica, né? Porque já aconteceu de soltar coisas minhas de caneca. Não uma boneca assim. E também não tinha usado essa cola. Eu tinha usado cola de artesanato, instantânea, mas de artesanato. Eu acho que ela não é tão forte como essa cola instantânea.